E aí, pessoal, questão de número 52 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Um carro A com uma massa de 1.100 kg está parado em um sinal de trânsito quando é atingido na traseira pelo carro B, com uma massa de 1.400 kg. Os dois carros derrapam com as rodas travadas até que a força de atrito com o asfalto molhado, com um coeficiente de atrito μ de 0,13, os leva ao repouso depois de percorrer as distâncias de dA igual a 8,2 metros e dB igual a 6,1 metros. Na letra A e B, que é em conjunto, qual é a velocidade escalar do carro A e do carro B no início da derrapagem, logo após a colisão? Então, nós temos aqui a situação embaixo, né? Nós temos aqui o nosso carro vermelhinho aqui, que é o nosso carro parado aqui, né? Devido a um sinal vermelho na chuva. Era para ter colocado aqui uma animaçãozinha de chuva, né? E ter deixado o asfaltozinho molhado, né? Para ficar mais realista. Então, na situação, vem um carro B logo atrás e não consegue frear a tempo, ao ponto que colidem, transfere quantidade de movimento para o carro A, ambos se deslocam, né, em direção ao movimento do carro preto, só que o diferencial é que ambos estão freando, então eles estão deslizando sobre o asfalto e, portanto, havendo aí atrito entre os pneus até eles pararem. E o carro A e B vão parar com distâncias diferentes. O nosso carro B ele vai parar a uma distância 6,1 metros depois da colisão. A gente vai considerar esse referencial aqui, ó. A traseira do carro A, né, que é o nosso carro vermelho. Então, é aqui que acontece a colisão, né, nessa posição aqui, para o nosso carro B. Né, e ele vai se deslocar em relação a essa posição aqui, 6,1 metros. Já o nosso carro A, que é o vermelho, né, a gente vai considerar a posição dele aqui, ó, essa primeira da frente dele. E após a colisão, essa frente do carro dele vai parar aí a uma distância 8,2 metros depois. Então, quais são as velocidades desses dois indivíduos imediatamente após essa colisão? Não nessa situação aqui, mas na hora em que a colisão aconteceu. Para a gente calcular quais são as velocidades desses veículos imediatamente após a colisão, a gente vai tratar aqui em termos da dinâmica newtoniana, fazendo o seguinte: analisando as forças que atuam sobre os veículos. Aqui eu peguei o carro A, mas a interpretação, a análise é a mesma também para o carro B. Então eu só vou fazer uma vez e isso se aplica também ao carro B, sem tirar nem pôr, só vai mudar os valores das grandezas. Então nós temos o seguinte: sobre o carro atua o quê? A força de atrito, lembrando que os pneus não estão deslizando, as rodas estão travadas, pois o motorista está apertando os freios, em ambos os casos, em ambos os carros. Então, como o atrito é oposto à direção da superfície de deslizamento, então, nesse sentido aí. E para complementar, o sentido positivo dos nossos eixos X e Y vão ser esses aqui, né? Para X positivo para cá e para Y para cima. Então, temos aí essas orientações. Nós temos a força peso e a força normal, né, que é oposto à superfície de contato dos pneus com o chão. Então, essas são as forças que atuam sobre os veículos. Nós temos o seguinte, né? Isso aqui é imediatamente após a colisão, tá? Porque se fosse durante a colisão, no momento da colisão, você teria uma quarta força aqui, pelo menos sobre o carro A, que é da colisão do carro B com o carro A, né? Então, fazendo a análise, nós temos o seguinte, como é de praxe, né? Lá do nosso capítulo 5 e 6, que a gente vê muito isso, nós temos a força resultante no eixo Y, é
a diferença entre a normal e o peso. Como não há movimento no eixo y, a nossa força resultante é nula, então a normal fica sendo igual ao peso. Feita aqui a análise no eixo y. No eixo x, né? Antes de fazer no eixo x, a gente tem que o quê? Que a força de atrito ela é definida como sendo o coeficiente de atrito, μ, né? Nesse caso é o cinético, então um K para representar cinético, vezes a normal, né? Vezes a força normal, né? Que é por conta da superfície de contato. Dessa forma, a nossa força de atrito vai ser o quê? μ vezes Fp, né, que é a força-peso, já que a normal é igual ao peso. E aí, a nossa força de atrito depende de quem? De μ vezes a massa vezes a aceleração, né, que a gente está dando o peso em termos de massa e aceleração da gravidade. Já no eixo x, nós temos apenas a força de atrito. Então, a força resultante é igual à força de atrito, só tem ela atuando no eixo x. Então, né, nós vamos ter o seguinte: já que está havendo uma desaceleração, na verdade vai haver um impulso, né? Mas desconsidere isso no momento da colisão. Ele vai adquirir uma velocidade inicial e depois vai desacelerar por conta da força de atrito, né? Parando, né, na situação do carro A, parando 8,2 metros depois, e para o caso do carro B, 6,1 metros depois. Então, nós temos aí força resultante, a massa vezes a aceleração, né, do objeto, que é igual à força de atrito, que é dada por μk MAG, né, MA da massa do carro A. As massas a gente elimina, então a aceleração, ou nesse caso a desaceleração do nosso veículo, vai ser dado pelo coeficiente de atrito e a aceleração da gravidade. Continuando aqui na próxima tela, já que aquela ali já acabou, nós vamos ter o seguinte. Como a gente quer a velocidade imediatamente antes da colisão, ou perdão, imediatamente após a colisão, nós vamos ter o seguinte. Equação de Torricelli, né? Já que a gente não tem o tempo embutido aqui no nosso enunciado, vamos resolver por intermédio dela, que ela independe do tempo. Então, nós vamos ter o seguinte. A velocidade do objeto, né, vai ser dada por essa expressão aí. Um desses termos vai ser nulo. Na verdade, ela vai ser a velocidade final, tá? Que é zero, né? Que o carro para depois de 8,6 metros para o carro A e para o carro B. Mas, no final das contas, a expressão vai ficar com essa cara aqui, né? Sendo que vai ter um termo negativo, mas você tem a aceleração da gravidade, que também é negativa, e no final vai dar tudo positivo. Então, fica a raiz de 2 μkgdA. Aí, simplesmente substitui as grandezas. E ainda você tem o coeficiente de atrito, que é 0,3, a aceleração da gravidade, que é 9,8, e a distância percorrida no carro A, que foi de 8,2 metros. Dessa forma, a velocidade do carro imediatamente após a colisão é de 4,57 metros por segundo. O Halliday coloca a resposta como sendo 4,6 metros por segundo, né? Ele arredonda aí para deixar somente uma casa decimal após a vírgula. Como a análise do carro A que a gente fez aqui também é válida para o carro B, então a gente só basta repetir a expressão. Né? Raiz de 2 μkgdB agora, em relação ao carro B, a distância que ele percorre, D, né? A distância dB, na verdade. Então, substitui os valores, as condições são as mesmas, né? 2, que multiplica o coeficiente de atrito, é o mesmo para ambos os carros, 0,3, né? O enunciado diz isso. A aceleração da gravidade, como estamos na Terra, é a mesma para eles dois. O diferencial é a distância percorrida pelo carro B, né, que foi de 6,1 metros. Então, a sua velocidade imediatamente após a colisão é de 3,94 metros por segundo. Agora, eu não vou lembrar se o Halliday arredonda para 4 ou deixa 3,9 mesmo metros por segundo. Mas, no final das contas, o resultado final vai dar no mesmo. Né? Eu só estou deixando mais preciso. Então, letra A e letra B resolvida. Agora vamos para a letra C. Suponha que o momento linear é conservado na colisão e determine a velocidade escalar do carro B pouco antes da
colisão. Então, nós queremos agora a velocidade do carro B imediatamente antes da colisão, já que a velocidade do carro A nessa situação era zero, né? Porque ele estava estacionário ali no nosso farol. Indo aqui para a nossa tela, obviamente, como a gente está no capítulo de momento linear, a gente vai usar conservação do momento linear. E aí ele pede para que a gente suponha que a conservação do momento linear acontece. Isso já coloca uma pulga atrás da nossa orelha, né? Porque ele diz suponha que a conservação do momento linear acontece. Então significa que quando a gente supor, alguma coisa aí não vai bater. Então vamos lá. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento após a colisão. Então, nós temos momento final igual ao momento inicial, antes e após a colisão. Reescrevendo os termos, nós temos o seguinte. Tudo separadinho, já que a colisão ela não é inelástica, né? Eles não vão seguir unidos como um corpo só. Então, nós temos aí, após a colisão, o momento linear do carro A mais do carro B, e antes da colisão, o momento linear do carro A mais o do carro B. A gente sabe que antes da colisão, o momento linear do carro A é zero, né? Porque ele estava estacionário. Então, vamos ficar somente com essa expressão aqui. A gente isola o VBI, né, que é a velocidade do carro B antes da colisão, e ficamos com a soma aí do momento linear após a colisão do carro A e do B sobre a massa do carro B. O que a gente faz agora? Substitui os valores, né? Já que a gente tem as velocidades, né? Esse VAF, né, que é a velocidade final do carro A e a velocidade do carro B, são as velocidades que a gente descobriu no item A e B, né, que são as velocidades deles imediatamente após a colisão, que é o que esses V aqui representam. Então, substitui os valores. A massa do carro A é 1.100 kg e a sua velocidade imediatamente após a colisão é de 4,57 metros por segundo. O que eu falei que no Halliday está arredondado para 4,6. Mais a massa do carro B, que é 1.400 kg, vezes a velocidade dele imediatamente após a colisão, que é de 3,94 metros por segundo, sobre a massa do carro B, que é 1.400 kg. Resolvendo essa expressão, a gente tem que a velocidade do carro B imediatamente antes da colisão é de 7,53 metros por segundo. Bom, resolvida a letra C, aparentemente não tem nenhum problema aqui, mas nós temos aqui no item D o seguinte. Explique por que esta suposição pode não ser válida. Bom, então aparentemente não tem uma pegadinha. Ele só quer que a gente analise a situação como se ela acontecesse no mundo real. Quer dizer, como se não, né? Isso acontece todo dia, né? Colisões tipo essa. Então, o que pode fazer com que essa velocidade obtida no item C não expresse a realidade de uma colisão típica como essa, levando às mesmas condições que foi expressa aqui no nosso enunciado? O que é que pode acontecer aí que pode dar uma discrepância na velocidade do carro imediatamente, ai meu Deus do céu, imediatamente antes da colisão, né, do nosso carro B. Bom, essa expressão depende de fatores que a gente obteve após a colisão, né, que a gente analisou as componentes das forças que atuam sobre os carros, né, condições de atrito, etc. e tal. A gente pode fazer o seguinte: o erro pode estar que a gente está considerando uma colisão perfeitamente elástica. Eles podem ter andado um pouquinho unidos, né, se arrastado um pouquinho unidos antes de haver a separação de fato. A gente pode estar aqui desconsiderando que nesse mesmo momento que eu falei aqui, os freios já estejam acionados, então vai haver dissipação
de energia na forma de calor. Então, parte dessa energia, né, desse momento, não vai ser transferido para a energia cinética dos dois objetos, o que já alteraria as velocidades dos dois carros imediatamente após a colisão, e nós dependemos daqueles dois valores para expressar a conservação do momento aqui no nosso item C. Então, se essas duas velocidades podem ser diferentes, isso significa que vai dar uma discrepância em relação a esse valor que a gente obteve. A gente pode considerar também que o atrito no momento da colisão também pode influenciar, né? Fazer uma discrepância desse valor que a gente obteve. Né? Porque, obviamente, que numa situação real, né, no instante que a colisão acontece, o carro, né, vai estar freado. Né? O motorista vai estar em uma tentativa de parar o carro. Então, essa colisão vai acontecer no momento em que o atrito também já está atuante. E aí também, já que ele está pedindo para a gente analisar o que mais pode fazer com que esse valor seja discrepante de um valor real, é também a dissipação de energia por meio do som, né, porque colisão vai produzir som. O próprio atrito entre os carros, né, a seção transversal de superfície de contato entre os carros, né, porque pode ser que ocorra em uma angulação diferente. Então, haja atrito entre as seções transversais da colisão lateralmente, ou seja, perpendicular ao movimento, tanto na horizontal quanto na vertical. Né, que a gente está observando aqui a situação como em 3D, né? Então você teria X o movimento dos dois carros, mas você pode ter um atrito entre a seção transversal da superfície de contato entre os dois veículos no eixo X e Z. Né? E ali pode haver dissipação de energia, né? Por meio da colisão. Então é isso. Tá aí uma explicação que ia dar um textão gigantesco, né? Mas eu deixei aqui o principal fator que contribuiria para a discrepância da velocidade obtida no item C, que é a força dissipativa por meio do atrito. Seria o principal contribuinte para que esse resultado não seja esse aqui, né? ou se distancie desse aqui que a gente obteve. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham compreendido a questão. Espero que tenham acompanhado meu raciocínio até aqui. Se você gostou, né, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se você é novo aqui, se inscreva no canal para acompanhar e receber mais. Como sempre, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão. Fui!